Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você de novo. Eu sou Márcio V. Vigílio, do canal Jovens de Joelho. Hoje é a nossa live de 15 em 15 dias, né? Eu chamo essa live de Live Dia D. Olá, Isabela. Que aparece Isabela, né? Não sei se é Isabela ou é Pedro. Mas, olá, Isabela. Olá, Pedrinho. Às vezes são os dois irmãos aí na mesma tela. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje essa live, eu estava numa expectativa muito grande. Nós estamos preparando ela aí já tem mais de um mês, né? E você que não acompanhou o nosso vídeo lá no YouTube sobre zona de propósito, zona de reflexão e zona de morte, eu te aconselho a entrar lá no YouTube. São vídeos curtos, né? Às vezes de 10 a 20 minutos. Eu te aconselho a entrar lá no YouTube e acompanhar os vídeos, né? Porque você vai aproveitar muito mais esse assunto e ele é um assunto espetacular. E como nós temos o hábito, né? Eu vou te chamar nesse momento para a gente fazer uma pequena oração, agradecer a Deus pela saúde, né? Porque estamos aqui, porque estamos de pé, porque temos essa possibilidade de ouvir a palavra de Deus por esse canal que é a internet, essa plataforma tão boa que é o Instagram. Vamos lá? Senhor Jesus, Paizinho querido, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando de nós com o teu amor e com a tua bondade. Muito obrigado porque nós estamos seguros, porque o Senhor nos dá segurança, o Senhor nos dá saúde. Muito obrigado por cada um que vai ver essa live, seja ao vivo aqui comigo agora ou vai ver posteriormente, que o Senhor possa falar poderosamente em cada coração. Eu te agradeço por essa oportunidade e que o Senhor, Pai, nos ensine o que o Senhor realmente quer falar a respeito dessa zona de morte e zona de propósito. Que possamos entender a Tua santa mensagem, que possamos nos alegrar com esse momento. É o que nós te pedimos. Muito obrigado pela saúde, pela paz, pela família. Muito obrigado pela Tua enorme fidelidade. Amém. Então vamos lá. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 8:5. Pega uma Bíblia aí, né? Vamos junto. Vamos lá, Eclesiastes 8:5, olha só o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 8:5 diz assim a palavra de Deus: Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Gente, vamos lá. Eu vou falar hoje de tempo e modo. Por quê? Porque... Boa noite, Isabela. Muito bom ter você aqui com a gente. Por quê, gente? Eu preciso falar para você de tempo e modo. Porque, como cristão, muitas vezes nós esquecemos esse detalhe do tempo. Em que tempo estamos vivendo? Mas em que tempo estamos vivendo quanto à nossa vida? E zona de propósito fala exatamente disso. E se há um tempo certo para as coisas de Deus acontecerem na nossa vida, há um modo certo. E eu vou acrescentar uma palavra a esse modo. Não só um modo certo, há um lugar certo. Sabe o que Deus falou comigo esses dias nesse assunto? Que Deus não tem problema em nos abençoar, mas as bênçãos de Deus estão em Cristo. Mas muitas vezes nós não estamos em Cristo. Nós estamos exatamente no lugar errado. E é disso que nós vamos falar essa noite. Sabe, você tem que discernir o tempo, você precisa discernir o modo, você precisa discernir o que Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Porque eu quero apresentar para você um pouco a zona de morte. A zona de morte é um lugar extremamente traiçoeiro. E aí eu vou lembrar para você uma historinha. É uma historinha bem curiosa. Eu acho que muitos de nós já ouvimos essa historinha. É a historinha daquele sapo que ele é jogado na água e a temperatura está boa. E aí ele gosta daquela temperatura. E aí, com
Com cuidado, a gente vai aumentando a temperatura. Aquela água vai aumentando. Ela está no fogo. Então ali ela estava fria. Depois ela começa a entrar na temperatura ambiente. Daqui a pouco ela está um pouquinho morna. Daqui a pouco ela já está começando a ficar quente. Mas o sapo ele foi se adaptando e se sentindo confortável naquele lugar. Mas chega um instante que a água está fervendo e ele já está tão esgotado pelo esforço que ele fez para se adaptar à temperatura que ele acaba morrendo. Foi a água fervente que o matou? Claro que não. Foi o processo. Ele está esgotado. Ele morreu e nem percebeu que a morte foi tomando conta dele aos poucos. É por isso que hoje eu estou convencendo você o quão perigosa é a zona de estagnação. O diabo, quando quer matar um cristão, muitas vezes ele não consegue fazer isso automaticamente. Então o que ele faz? Ele faz a mesma coisa, ele faz o mesmo processo. Ele prende você no marasmo. Ele prende você num desânimo, ele prende você num conformismo, sabe? Na verdade, no primeiro momento não é desânimo. No primeiro momento, você perde a fome. Você perde o desejo de orar. No primeiro momento, você perde o desejo de buscar a face do Senhor. Mas você continua indo para a igreja, você continua envolvido num monte de coisa, mas o seu coração vai ficando distante. Márcio, você tá doido? Como assim? Se eu continuo indo para a igreja, se eu sou tão ativo, como que eu posso cair nessa zona? Ué, os fariseus caíram nesse lugar. Eles faziam os rituais, mas o coração já não se aquecia. A zona de estagnação é um lugar onde você começa a fazer as coisas quase como um protocolo repetitivo. O seu coração não se aquece. E cuidado, não se surpreenda. Na zona de estagnação, muitas vezes você ainda tenta manter uma alta performance, mas o seu coração já não é o mesmo. Seu coração ficou pálido diante do Senhor. É uma zona perigosa. Você tem que tomar cuidado com ela. Desculpe pelo barulho aqui da nossa janela hoje, né? Passar às vezes algumas motos e eu fico... Mas vamos lá. É uma zona perigosa. Por quê? Porque eu te falei de marasmo. Vamos ver o que quer dizer essa palavra marasmo? E eu achei um significado interessante para marasmo que diz assim... A palavra marasmo também pode significar um período de tempo em que nada acontece ou que não há acontecimentos importantes. Olha isso, hein? Um período de tempo em que nada acontece. Márcio, como assim nada acontece? Eu estou correndo, eu estou fazendo um monte de coisa e nada acontece. Sim, porque no reino de Deus, acontecimento não tem a ver com um monte de atividade. No reino de Deus, acontecimento não tem a ver com um monte de atividade. No reino de Deus, acontecimento tem relação com revelação. Entendeu? Revelação. O quanto o Senhor está falando ao seu coração. O quanto a palavra de Deus está falando ao seu coração. No reino de Deus, você precisa viver de revelação. Você precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. E aí o que acontece? Qual o perigo gravíssimo na zona de estagnação? E aí o Senhor me levou uma palavra para Jeremias. Jeremias 12:5 diz assim: se tu corre com homens que estão a pé e eles têm te cansado, então como podes tu lutar contra cavalos? E se na terra de paz, onde tu confiastes, eles te cansaram, então como farás na cheia do Jordão? Gente, olha isso. Isso quer dizer que muitas vezes nós nos cansamos até em tempo de paz. Nós nos cansamos até em tempos mais fáceis, porque nós paramos de crescer. Nós paramos de andar na presença de Deus.
Nós paramos de ouvir a voz de Deus. Nós estamos frágeis. Nós estamos nos alimentando muito, mas nos alimentando de comida que não gera nutrientes verdadeiros. O nosso corpo espiritual está padecendo. Aí eu te digo, né? É possível crescer. Crescer na presença e no relacionamento com Cristo. É disso que o versículo fala. Poxa, tem uns que andam a pé. Tem outros que correm. Tem outros que vão a cavalo. E eu te pergunto, a zona de propósito é para quem vai a cavalo, correndo, para quem cresce numa velocidade absurda que Deus proporciona para cada um de nós. Mas aí, qual o perigo da zona de estagnação? Qual o perigo? Qual o perigo que você acha que tem nessa zona? O que há de tão arriscado na zona de estagnação? Vamos lá? Na zona de estagnação ocorre o esfriamento, o desânimo, a frustração, a perda de apetite espiritual, a apatia, a apostasia. E aí, quando ocorre a apostasia, tem algo que é drástico. A abertura de janelas espirituais. Ei, jovem, me escute. Abertura de janelas espirituais é algo muito sério. Porque lembre-se que eu falei para você, no comecinho da nossa live, que a zona de estagnação também é conhecida como zona de morte. Mas agora eu vou te falar como entra a morte. Primeiro você fica parado, estagnado. E aí começa a acontecer a morte. A partir da abertura de janelas espirituais. Que janelas? Vamos citar algumas? Pornografia. A pornografia, ela não entra do nada. Ela entra quando você está preso à zona de estagnação. Porque o diabo não vai conseguir te oferecer pornografia na zona de propósito. Você vai estar correndo, cumprindo algo grandioso. Agora, se você está estagnado, a pornografia abre-se essa janela maldita que pega muitos jovens. Por quê? Porque estão parados na caminhada cristã. Outra janela, e que pega muitos cristãos, e nós vemos isso de forma alarmante entre os jovens e adolescentes, depressão. Outra janela espiritual que se abre, a depressão. Como que pode cristão ter depressão? Como que pode um cristão cheio do Espírito ter depressão? Gente, pode. É um fato. Porque ele se estagnou. Cuidado com a zona de estagnação. Não fique parado no lugar. Busque a revelação de Deus. Eu não estou proibindo ninguém de passar por isso. Mas Elias, mesmo o grande Elias, naquele momento que ele entrou em depressão, ele se estagnou, porque ele achou que a sentença dada por Jezabel era a sentença que iria ocorrer. Ele não teve revelação naquele momento de o quanto Deus é poderoso. Foi só quando ele ouviu a voz suave de Deus que as coisas mudaram. Vamos abrir outra janela espiritual, maledicência. Essa janela é terrível. Por quê? Porque é através dela que nós culpamos as pessoas. Você se lembra de Adão e Eva? Adão não hesitou, ele culpou Eva. Sabe, todos nós passamos por situações difíceis, gente. Todos nós passamos por traumas. Todos nós passamos por experiências amargas em nossa caminhada. Todos nós podemos ter alguém para culpar pela falta do nosso sucesso. Isso, na verdade, é uma janela espiritual aberta, a maledicência, quando você não controla a língua. Viu como a zona de estagnação é perigosa? Porque você não controla a língua. E a língua que era para ser usada para profetizar se torna em um instrumento de desgaste. Ao invés de falar de bênção, a língua se torna em algo pesado. Outra janela que se abre, enterra o chamado. É triste isso, mas quantos jovens que nós vemos enterrar o chamado? Jovens de talento,
jovens de potencial, jovens que um dia pregaram, jovens que um dia cantaram, jovens que um dia foram usados poderosamente por Deus, enterraram o chamado. Por quê? Porque abriu essa janela. A zona de estagnação, o diabo começa a abrir janelas de prisão na nossa vida. Outra janela, ruína financeira. É isso mesmo. Quantos jovens estão arruinados financeiramente, trabalham e não rompem? É por causa de uma janela de maldição que está aberta. Eles estão estagnados, não acreditam mais na bênção de Deus. Acreditam que o problema financeiro é por culpa do país, por culpa do governo, por culpa de tudo. Não acreditam mais que Deus pode abençoá-los. Deus pode abençoar. Ele continua a abençoar. Mas eu vou te mostrar no decorrer da nossa live que a bênção não depende da vontade de Deus exatamente. A bênção não depende da sua vontade. A bênção tem muito mais relação com o lugar que você está. Deus quer te abençoar. Você quer a bênção. Por que ela não ocorre? Por causa do lugar. Porque na zona de estagnação não é lugar de bênção. É um lugar de se abrir janelas de morte. Gente, se eu estou falando que a zona de estagnação é uma zona de morte, vamos falar a verdade. Gente morta não cresce. Gente morta não exerce governo. Já viu gente assim? Morto-vivo, a vida toda desgovernada, desgovernado nas finanças, desgovernado nas emoções, desgovernado no chamado, desgovernado profissionalmente, desgovernado na família. É uma pessoa que anda cabisbaixo. Não à toa as pessoas mexem com droga, com vícios, porque elas estão desiludidas. E isso vale para um monte de cristão, e isso vale para um monte de jovem cristão. Porque essas janelas estão arreganhadas e machucando a muitos. Essa zona é terrível. Gente estagnada apenas se ilude e se frustra. Por isso nós temos que falar dessa zona. Por isso que eu digo para você que ela é uma zona de morte. A zona de estagnação é uma zona onde nós devemos pensar: quanto tempo eu vou viver aqui? Quanto tempo mais? Quanto tempo? Até morrer. A zona de estagnação é uma zona de morte. Os israelitas estavam no deserto. Sabe para quê? Sabe por quê? Eles estavam lá esperando os túmulos ficarem prontos para morrer. Porque enquanto estavam estagnados, sem revelação do que era Canaã, sem revelação de Deus, sem revelação da palavra de Deus, sem revelação do que estava acontecendo, a única coisa que eles faziam era esperar a morte. E ela veio porque não entraram no melhor de Deus. Não entraram na terra prometida. É triste. Essa zona de morte é real, Márcio? Venha comigo. Tem alguém morto perto de você? Tem algum jovem aí morto perto de você? Tem algum cristão aí morto perto de você? Pessoas que de repente estão ativas, de repente elas desaparecem da presença de Deus, desaparecem da igreja, não querem mais nada com nada, elas surtam. Foi do dia para a noite? Claro que não. Elas estavam estagnadas. Elas estavam na zona de morte. Que zona terrível. A palavra de Deus diz em João 7,38. Vamos lá. Vamos abrir a palavra comigo aqui. João 7,38. Quero dar um alô aqui para Adriana. Oi, prima bonita. Grande abraço para você. Muito bom ter você aqui com a gente. Tá que tia Leda tá aí também? Se tiver, um grande abraço. Vamos lá. João 7,38. Diz assim a palavra de Deus. Olha a diferença da zona de estagnação da palavra de Deus. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a diferença da palavra de Deus e da zona de morte. Na zona de morte não flui mais nada. Quem está na zona de morte não gera vida. Quem está na zona de morte não pode ajudar ninguém. Quem está na zona de morte fica ano após ano no mesmo ciclo, passando pelo mesmo problema. Enquanto isso, a palavra de Deus diz que quem crer, dele fluirão rios de água vida.
de água viva. E deixa eu contar um segredo para você. Quantas cidades, quantos países eles se desenvolvem a partir do rio? Gente, aonde tem um rio de água saudável, tem vida, tem plantação, tem comércio, tem pessoas, tem moradias, tem vila, tem desenvolvimento. Na zona de estagnação está tudo parado. Então, ali só tem morte. Na zona de estagnação, nós não geramos vida, não acessamos a herança, apenas andamos esperando o tempo de morrer. Na zona de estagnação. Você que está me ouvindo aí, se você estiver nela, vamos sair dela. Porque na zona de estagnação você não constrói nada. Nada, nada. É assustador, não é? Mas é um fato. Na zona de estagnação você não constrói nada. E aí eu quero ler para você uma frase que eu escrevi aqui, receoso de esquecê-la, que diz assim: não passe a vida cristã só por passar, fazendo um monte de coisa na igreja, correndo de um lado para o outro. Todo dia você está num ministério diferente, agradando todo mundo. Pense na herança que Deus te deu. Ouse chegar à zona de propósito. Na zona de propósito, você para de ser um crente que cumpre rituais para se tornar alguém que cumpre o propósito para o qual Deus te chamou. Na zona de propósito, os dons do Espírito terão significado na sua vida. Na zona de propósito, bênçãos começarão a acontecer, coisas começarão a romper. Glória a Deus, porque Ele não nos criou para ficar presos à zona de estagnação. Amém? Eu vou dar o segundo passo aqui. Te convido para vir comigo aqui para a zona de reflexão, porque são 3 zonas. Nós saímos da primeira. Zona de estagnação, eu apelidei de zona da morte. Acho que você entendeu, né? E aí eu tenho falado da zona de propósito. Mas tem um detalhe que eu tenho que chamar a atenção. Abra a palavra de Deus aí comigo em 2 Crônicas 7,14. É um versículo muito bonito. É um versículo muito clássico. Muito conhecido. Vamos lá, no Velho Testamento. Abrir a palavra de Deus aí, ó. 1 Reis, 2 Crônicas. Está tudo ali pertinho, ali, né? São livros próximos. 2 Crônicas 7,14. Você vai lembrar desse livro, desse versículo. Eu acho que é um dos versículos mais bonitos da palavra de Deus. 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu falei para você da zona de estagnação. E eu falei da zona de propósito. A zona de propósito, eu também vou dar um nome para ela. Zona de vida. Então, peraí, Márcio. Você falou que um é zona de morte e a outra é zona de vida. E nesse intervalo, isso mesmo, você pegou. Eu vou colocar um intervalo no meio delas. Zona de reflexão. Por isso que eu li o versículo. A zona de reflexão é um lugar onde você fala: poxa vida, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não tenho mais amor pelo Senhor. Meu coração está frio que não é uma pedra. Estou desanimado, eu escondo muito bem. Eu canto na igreja, eu faço um monte de coisa, eu abro a Bíblia, mas falar a verdade, há muito tempo que eu nem olho na cara do Senhor. Márcio, você pega pesado com a gente, hein? Eu não, o inimigo que quer matar você. Eu quero apenas te acordar. Olha o que diz o versículo de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o cristão se humilhar, reconhecer onde está, reconhecer que está numa zona de morte, e se ele buscar a face do Senhor, isso fala de humilhação, isso fala de assumir a sua posição. Quantas vezes nós passamos anos da nossa vida e falamos: eu na zona de estagnação jamais. Aonde? Quantas vezes nós estamos nessa zona, ó? Há muito tempo. E aí, 2 Crônicas diz que nós temos que nos afastar dos nossos maus caminhos, olhar para o céu, que o Senhor vai nos ouvir, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai curar a nossa terra, curar a nossa vida. Então, Márcio, o que é essa tal zona de reflexão?
É um lugar que você fica consciente de onde você está. É um lugar onde você tem a opção de escolher entre viver no deserto, esperando que caia algo do céu, um maná, ou você vira para Deus e fala: Deus, me dá um saco de semente, porque eu quero plantar sementes para a glória e honra do Senhor, e eu quero colher. Canaã é um lugar onde se planta sementes para colher. A zona de reflexão é um lugar onde vemos muitas pessoas desistindo. Sabia disso? Vou deixar você contrariado. Talvez você já passou por isso. Mas quantas vezes na nossa caminhada cristã nós encontramos com muitas pessoas que elas simplesmente desistem. Desistem do chamado, desistem do dom, desistem da obra do Senhor, se afastam da igreja. Ou quantas vezes dentro da igreja nós encontramos gente assim, totalmente desestimulada. A zona de reflexão, ela vai pôr um hiato na nossa vida. Márcio, que hiato é esse? É o seguinte. Na zona de reflexão há uma separação entre Orfa e Ruth. Quando Noemi falou: gente, eu não posso mais ajudar vocês. Eu não tenho mais filho. Vocês vão viver viúva. Não tem nada que eu possa fazer. Voltem para Moabe. Voltem para a velha vida. Desistam de tudo. Aí o que acontece? Orfa vai embora. Eu quero dizer algo para você. É de coçar a cabeça. E talvez você já passou por essa experiência. Na zona de reflexão, muitas pessoas vão desistir do seu lado, vão abandonar o Senhor. E você vai ter que escolher se você é órfã e vai voltar para a velha vida, sem fé, sem propósito, ou você é Ruth. Vai dar um passo de fé. A zona de reflexão é o lugar onde você abre mão do plano B. Quando Ruth vai em direção a Belém, ela não tem mais plano B. Ela vai com Noemi e pronto. Depois você não escuta mais a palavra de Deus falando que Ruth pensou em voltar atrás. Não, não teve isso. Daquele ponto em diante, ou era Belém ou era Belém. Então, na zona de reflexão, é onde você decide andar no Espírito e ser uma pessoa que anda de fato com Deus, que pratica voluntariamente as disciplinas espirituais, que ama o Senhor, que lê a Bíblia por amor. Chega daquele negócio de sempre ter alguém que te carregando, puxando com a cordinha. Na zona de reflexão, nós deixamos de ser bebês espirituais. Ou nós escolhemos ser bebês espirituais para o resto da nossa vida. Foi o que aconteceu com Orfa. A zona de reflexão é um lugar que ficamos completamente à mercê de Deus. Passamos a viver realmente pela fé. A zona de reflexão é um lugar de separação entre ser criança na fé, com direito a leite e pouca responsabilidade, ou ser um homem maduro, que se aprimora no trabalho com sementes. Na zona de reflexão, você passa a plantar para colher para a glória de Deus. Só que eu te digo, a zona de reflexão não é um lugar para uma mulher, para um homem como órfã, daqueles que desistem, que não tem fé e não tem visão. Na zona de reflexão, você decide ser órfã ou Ruth e andar por fé. Amém? É chocante, hein? Deus é bom, Deus é glorioso. Eu te chamo para refletir. Eu te chamo. É na zona de reflexão que você fala: Deus tem um propósito na minha vida? Tem. Nossa live de hoje é para dizer que Deus tem. Mas para você cumpri-lo, você precisa passar com êxito pela zona de reflexão. Porque nessa zona, ou você decide ser órfã e desiste, ou você decide ser Ruth e caminhar em direção a Moabe, ao crescimento. Muitos, quando chegam na zona de reflexão, culpam todo mundo. Acabam encontrando um argumento sólido e um motivo para desistir. Então, não basta entrar na zona de reflexão. É preciso passar por ela de forma aprovada. Tomar a decisão certa, a decisão do crescimento. Mas calma, eu vou te ajudar.
Espera aí, caiu algo aqui. Eu já vou pegar. Um minutinho. E aí eu vou te falar de algo abençoado que o Senhor falou ao meu coração. Existem muitas ferramentas, porque dar o passo de Ruth envolve muita fé. E Deus nos deu uma ferramenta, muitas disciplinas espirituais. E eu quero falar de uma delas, que vai te ajudar a tomar a decisão certa. Porque para sair com excelência da zona de reflexão, você vai ter que ter uma fé muito edificada. E aí eu quero falar de uma que eu experimento e que tem transformado a minha vida. E que eu lamento, porque muitas vezes os cristãos se envolvem em polêmica, desvalorizam ou agem de forma mística. Mas que ferramenta é essa? Estou curioso. Gente, vamos ser simples. É oração em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas, ela faz algumas coisas com a gente. Primeiro, ela nos sensibiliza a ouvir o Espírito Santo. Ela mexe com a nossa fé. Ela mexe com a nossa fé porque você começa a repetir sons que o Espírito Santo coloca na sua boca. Isso é fé, mas a vida cristã é toda de fé. Os projetos de Deus são de fé. Fazer uma live aqui para você é fé. Crer que essa live vai chegar em muitas pessoas é fé. A conversão é um ato de fé. Mas muitas vezes, depois da conversão, nós abandonamos algumas ferramentas espirituais porque nós queremos usar a lógica. Então, olha o que é a oração em línguas. O simples ato de repetir uma oração em línguas 10 minutos, 15, 20 minutos, até você criar hábitos. A oração em línguas, ela vai te livrar da escravidão da mente. Sabe qual é aquela mente que busca sempre um argumento lógico? Nós não podemos viver uma vida cristã atrás de argumento lógico. A vida cristã não é uma vida fundamentada em argumento lógico. O fundamento da vida cristã é Cristo, é a fé. São as promessas de Deus. Você não anda no discipulado por causa de argumentos lógicos. Você não exerce um chamado por causa de argumentos lógicos. Você não lê a palavra de Deus por causa de argumentos lógicos. Vamos falar a verdade, a gente não vai para a igreja por causa de um argumento lógico. Você pode até ir, mas você não vai viver a realidade. Por quê? Porque isso envolve uma fé. A oração em línguas vai te libertar de ser uma pessoa de argumentos lógicos para ser uma pessoa que anda em fé. Você vai dar passos em Deus, crendo que é o Senhor que está fazendo a obra, que é o Senhor que está realizando. Outra coisa impressionante na oração em línguas é que, e eu vou contar o segredo meu para você, ela mexe no nosso nível de revelação. Gente, como o Espírito Santo começa a nos dar revelação? Da onde você acha que eu tirei essa ideia de zona de morte, zona de reflexão e zona de propósito? Isso é revelação que o Espírito Santo começa a trazer ao nosso coração. O cristão ele tem que andar por revelação. Você não pode andar na vida cristã como se fosse um museu, lembrando aquelas coisas de 1900 antigamente, quando você viveu bons momentos com Deus. Não! Você precisa ir mais longe. Então a oração em línguas vai fazer tudo isso com você. Ela vai te dar revelação. Crente que tem revelação, tem a fé edificada. Crente que não tem revelação, fica só repetindo o que os outros sabem, mas ele mesmo não tem aquilo gerado dentro dele. Revelação é quilometragem no mundo espiritual. Se você tem revelação, você consegue ir longe. Sem revelação, irmão, as coisas não funcionam. Você vai se tornar um repetidor, um praticante de rituais. Nunca vai ter uma identidade espiritual. A oração em línguas vai gerar revelação. Você vai abrir a palavra e o Espírito Santo vai falar com você. Os versículos vão ganhar vida. Você vai estar sensível a andar no Espírito. E essa sensibilidade é interessante.
Porque não é uma sensibilidade forçada. Vai ser uma sensibilidade natural. Como é bom você sentir a presença de Deus de forma natural. Como é bom você sentir a presença de Deus no trânsito, no metrô, no carro, fazendo comida, tomando banho. A consciência de que o Senhor está com você nos dias ruins, nos dias difíceis. Sabe, nós temos que romper com aquele negócio de que hoje eu fui para a igreja logo de manhã e eu fiquei nos 3 cultos, Deus me ama muito. Isso é lei, isso é pesado, ninguém aguenta carregar isso muito tempo. Como que está a sua consciência de que você é filho amado de Deus? A oração em línguas vai te dar essa consciência de que Deus está perto de você o tempo todo, guiando os seus passos e o quanto Ele te ama. Isso é uma fé edificada. Então, você que está me vendo, ou você que vai ver essa live, irmão, por favor, se alguém falou para você que oração em línguas é só para os bonitos, por favor, jogue isso fora. Oração em línguas é para você. Ela é uma ferramenta de edificação da fé. Então, tome posse. Sabe, peça ao Espírito Santo, se você ainda não recebeu, para ele te dar essa linguagem poderosa de oração. E quando você receber, mesmo que você não entender nada no começo, começa a praticar 5 minutos, 10 minutos todo dia. É por fé. Não espere uma música de fundo, não espere um momento de vigília. Faça pelo ato de fé. Por quê? Porque eu falei para você do hiato. Zona de morte e zona de propósito. Aí você tem que sair, passar pela zona de reflexão. Então, na zona de reflexão, você decide ser a órfã que volta para Moab, ou você decide ir para a zona de propósito. Mas para chegar à zona de propósito, como eu te falei, você precisa ter uma fé, um plus na sua fé, uma fé edificada. Por isso que eu falei da oração em línguas, porque a oração em línguas é uma ferramenta poderosa de edificação da fé. Digamos então que você respondeu positivamente na zona de reflexão. E aí você chega à zona de propósito. E aí nós chegamos ao melhor momento da nossa live. Porque nós saímos da zona de morte e chegamos na zona de propósito, que é a zona de vida. É a zona de acontecimento, onde as coisas de Deus de fato acontecem. Onde o propósito de Deus e a bênção de Deus se cumprem na nossa vida. Márcio, o que é a zona de propósito? A zona de propósito é um lugar de acontecimento. É um acontecimento de Deus, não é correria. É um lugar de percepção da eternidade, onde você percebe que você tem um propósito eterno, que você vai morar com Deus, que você não é só a pessoa que vive para plantar uma árvore, ganhar muito dinheiro e fazer uma casa. Não! Você começa a descobrir, entender que Deus te criou para a eternidade. É na zona de propósito que você passa a andar curado. Mas o que é andar curado? Poxa, quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e ficamos lá repassando os nossos traumas. Não fizeram isso comigo. Papai e mamãe não me ajudou. Família não ajudou. Ninguém pagou aquela época que eu precisava. Uma vida de traumas, de amargura e de dor. Na zona de propósito você anda curado. Anda para frente. Você não fica se lamentando, achando culpado por aquilo que não deu certo na sua vida. Você aproveita isso como lição e segue em frente. Isso é andar na zona de propósito. Na zona de propósito, você passa a construir a sua própria história. Você não fica repetindo histórias fracassadas que aconteceram na sua árvore genealógica. Isso é libertador. Quando o Espírito Santo trouxe isso no meu coração, eu falei, Senhor, isso é glorioso, é libertador. Eu não preciso repetir histórias. Não. O Senhor me dá condições de desenvolver a minha. É na zona de propósito que você rompe com a queda de Adão. Adão caiu, então toda a minha vida será assim. Pare! Você está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você não vai viver refém do pecado. Pare de ficar pensando no pecado o tempo todo. Na zona de propósito, você pensa na eternidade. Na zona de propósito, você desfruta da herança com Cristo e você experimenta de fato algo que eu falei lá nos nossos vídeos e eu vou resumir aqui, que é a provisão 360 graus. E aí, talvez quando eu falo de provisão 360 graus,
Alguns vão ficar bravos comigo porque vão dizer que eu vou falar de prosperidade. Não, eu não vou falar de prosperidade. Eu estou falando da bênção de Deus num raio de 360 graus em todas as áreas da sua vida. E eu vou te dar um exemplo, mas aí nós precisamos usar a palavra de Deus. Vamos para Ruth 4, abra a Bíblia aí comigo. Ruth capítulo 4, versículo 13. Ruth 4, versículo 13. Eu vou falar duas pessoas que pisaram e decidiram viver na zona de propósito. A primeira delas é Ruth. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tuas nora, que te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e se chamará Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naazon. Naazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Olha o segredo aqui da zona de propósito. Ruth, ela foi abençoada com provisão de Deus. Ruth foi abençoada com alimento, porque Boaz providenciou alimento para ela. Ruth foi abençoada com orientação sábia através de Noemi, quando falou: vá atrás de Boaz. Ruth foi abençoada com esposo, porque Boaz lutou por ela, se tornou esposo dela. Ruth foi abençoada com a casa, ela se casou com Boaz. Ruth foi abençoada com filho, nós acabamos de ler, Obed. Ela foi abençoada com a família. E para terminar, ela foi abençoada de forma eterna, porque ela passou a fazer parte da genealogia de Cristo. Olha o finalzinho aqui. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Viu a bênção 360 graus? Ruth foi abençoada em todas as áreas. Todas. E aí, para a gente terminar a nossa live, para a gente concluir, Gênesis 41, 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamaram diante dele: Inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levanta a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafená-Paneá. Ele deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito.
viu o poder da bênção 360 graus. Boa noite, parceiro Jadelson. José, ele foi livre da prisão e ele foi retirado do lugar de cárcere, porque ele estava na zona de propósito. José foi abençoado com uma posição de respeito e honra, porque ele estava na zona de propósito. José foi reconhecido como um homem sábio, um homem de Deus. Quem reconheceu? O próprio faraó. José foi abençoado em suas necessidades, gente. Ele saiu da prisão, ele ganhou roupas, ele ganhou casa, ele ganhou uma esposa, depois ela teve filhos. José foi abençoado em seu chamado. Ele se tornou governador do Egito, um instrumento nas mãos de Deus. E José, ele ainda viu seu velho pai e os irmãos. José foi abençoado em todas as esferas. Essa é a zona de propósito. E aí eu toco no comecinho da nossa live, quando eu falei que o problema da bênção não está em Deus. Espera aí, Márcio. Então Deus quer me abençoar? Claro que quer. A bênção está em Cristo. O problema não está em nós, porque você quer a bênção. O problema está no lugar. Onde você está? Se você estiver na zona de estagnação, parado, com a boca aberta, olhando para o céu, está no lugar errado, está no lugar de morte. Você pode até experimentar algum maná, você pode até ver a água sair da rocha, mas gente assim termina morrendo no deserto. Nunca entra em Canaã. Só que aí, talvez, com a nossa live, você se desperte e você passe pela zona de reflexão. Mas só que lá na zona de reflexão, você tem que tomar a decisão certa. Não basta fazer como órfã e ver que as coisas estão difíceis e aí você volta para a zona de estagnação. Some da história e morre. Não. Na zona de estagnação, você tem que tomar a decisão de ir para Belém, para a casa de pão, para a presença do Senhor. E aí você me pergunta, Márcio, como que eu posso ir para a presença do Senhor? Edificando a sua fé, buscando a presença do Senhor, revitalizando o seu coração. É isso. Qual é uma das marcas da zona de estagnação? Aqueles crentes que vivem contando história. Ah, a minha vida era muito boa, eu amava. Aliás, duas marcas da zona de estagnação. Crente que corre demais. Corre demais, faz de tudo, mas não tem identidade. Trabalha em 200 ministérios na igreja. Nem consegue parar para orar e ler a palavra de Deus. As revelações que ele fala para você são as mesmas de 200 anos atrás. Ele não ouve mais a voz de Deus. Ele é um repetidor. E o outro sinal são aquelas pessoas que elas contam lindas histórias, mas há anos não têm mais alegria. Elas não exercem o propósito. Então, você que me ouve, por favor, decida não voltar, mas decida ir adiante. Decida romper com a estagnação e falar, Senhor, eu quero fazer como diz Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo é o versículo de excelência na zona de reflexão. E aí quando você escuta esse versículo, você sai fortalecido. Aí você entra na zona de propósito. A bênção de Deus está ali, na zona de propósito. A plenitude de Deus está ali, na zona de propósito. O melhor de Deus para a sua família está na zona de propósito. O melhor de Deus para a sua saúde está na zona de propósito. Os sonhos, realizações, projetos, está tudo na zona de propósito. Você vai dormir ouvindo esse negócio, né?
Zona de propósito, zona de propósito, zona de propósito. Se você enjoar, você fala assim, zona P, zona P, zona P. Se você chegar a esse ponto, eu já estou feliz. Porque toda vez que você passar por uma crise, você vai lembrar que zona que eu estou, que área que eu estou. Será que eu saí da área de propósito? Gente, é isso. Nossa live termina aqui. E fica no ar essa pergunta. Em que zona você está? Você precisa viver. O lugar, você pode passar pela... Você pode estar na de estagnação. Saia daí. Vá para a de reflexão. E se você estiver na de reflexão, saia daí. Vá para a de propósito. Porque há uma chave. O lugar de viver não é na zona de morte. Mas também não é na zona de reflexão, que é só uma zona de passagem. O lugar de viver é na zona de propósito. Quando eu descobri isso, confesso que eu fiquei uns dias aéreo. Que eu falei, Senhor, eu poderia ter descoberto esse negócio antes, meu Pai do céu. Mas é a revelação. Amém? Eu quero te desafiar. Você que viu a nossa live, ou vai ver a nossa live, eu vou colocar lá no nosso canal do Instagram, Jovens de Joelhos. Entre lá, eu vou colocar lá 3 ou 4 perguntinhas sobre a nossa live, sobre essas 3 zonas. Responda. Vá mais fundo. Manda no nosso e-mail e eu vou ter o prazer de lhe dar um feedback. Claro, com muito amor, debaixo de oração, porque estou aqui fazendo essa live para investir na sua vida. Porque eu vejo que muitos estão parados na zona de estagnação. Mas vamos romper com isso. Vamos passar por excelência. Muitos chegam até na zona de reflexão. É bonito, empolgados. Mas depois eles desistem, recuam. Vamos passar com excelência. E vamos entrar e viver definitivamente na zona de propósito. Esse é o segredo da palavra de Deus para nós. Você que está vendo a gente ao vivo aí, quer fazer uma perguntinha, nós encerramos aqui nosso assunto com muito carinho. Nós temos um pouco mais desse material no Instagram, no nosso canal e no canal do YouTube também, nossos vídeos Jovens de Joelho. Espero que Deus tenha te abençoado, te fortalecido. Né? Acompanhe lá os nossos canais. Acompanhe o nosso site, voltandocasa.com. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Entre no nosso e-mail, marcio.cris24@gmail.com. Entre no Instagram, responda as perguntas e mande as perguntas lá para o nosso e-mail. Eu vou ter o maior carinho de interagir com você. E se Deus falou com você, dê o seu testemunho para a gente. Escreve lá um texto legal, deixa uma mensagem no Instagram. Passa essa mensagem adiante. De 15 em 15 dias, nós estaremos aqui falando. Live dia D. É 1 hora, onde eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Né? Dia D é um dia poderoso de decisão. Hoje, se você me ouviu ou vai me ouvir, é um dia de você decidir sair da zona de estagnação, ser aprovado na de reflexão e entrar definitivamente na zona de propósito. Você vai ver muitas coisas se romperem na sua vida. É isso. Muito obrigado a você que esteve aqui com a gente. Muito obrigado aí, parceiro Jadelson. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu agradeço demais. Eu agradeço você, Drick, que esteve aqui com a gente. Eu agradeço você que vai ver a nossa live. Indique. Se isso falou ao seu coração, indique. Amém? É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se tiver alguma pergunta aí, pode mandar pra gente, né? A gente vai ter o maior prazer em responder. É isso. Até nossa próxima live, daqui 15 dias. Ou acompanhe o nosso Instagram. Às vezes fazemos algumas lives surpresas, mas anunciamos lá com uns 2 dias no mínimo de antecedência. Mas essa, de 15 em 15 dias, toda sexta-feira, 19h30, a gente faz ela de 15 em 15 dias. Amém? É isso. Acompanhe os nossos canais. Que Deus te abençoe. Boa noite, grande irmão Jadelson. Boa noite a você aí que nos acompanhou. E é um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Até que fim.